ditadura bolivariana patrocinada pelos bispos, reforma política, CNBB e teologia da libertação por P. Genesi Fratris in Unum. Pedimos aos leitores do Fratris in Unum que leiam o presente texto com a máxima atenção. A gravidade do assunto exige. O futuro do PT depende da CNBB. Completamente desmoralizado por causa dos escândalos vultuosos de corrupção, repudiado veementemente nas ruas, o Partido dos Trabalhadores, PT, não conseguirá se reeleger em 2018. Nenhuma eventual fraude nas urnas poderá salvá-los. Ante uma eleição esmagadoramente desfavorável, uma vitória fraudada causaria um levante sem igual. Eles são conscientes disso. A única alternativa que lhes resta é dar um golpe de Estado, ou seja, suspender as instituições democráticas que caracterizam um Estado de Direito. Para fazê-lo, porém, estão bastante desguarnecidos. Sem o favor do Exército Nacional e com uma militância de guerrilha insuficiente para tanto, um golpe lhe seria muito difícil e, além disso, viria em desencontro com a fachada democrática que falsamente exibem. A saída para o impasse seria a reforma política, que consta de 2 momentos, uma reforma eleitoral, e uma nova constituinte exclusiva e soberana. Em outras palavras, o sistema político brasileiro passaria por uma alteração completa. Contudo, das propostas existentes, a mais expressiva é a da chamada Coalizão pela Reforma Política, que agrega entidades como CNBB, OAB, Liga Lésbica Brasileira, CET, MST, União da Juventude Socialista, entre outras. Não adianta a Dom Joaquim Moll diferenciar este projeto da proposta homônima do PT. De fato, os grupos que o propõem juntamente com a Conferência dos Bispos são aqueles mesmos que apoiam todo o projeto de hegemonia política do partido governante. Evidentemente, pela força popular que possui, a CNBB é a responsável principal pela coleta de assinaturas que será entregue à presidência da Câmara dos Deputados, e está convocando uma imensa multidão para fazê-lo em conjunto, na Praça dos Três Poderes, no próximo dia 11 de maio. O PT está objetivamente perdido se esta proposta de reforma política não prosperar. A CNBB é a única esperança de salvação para o PT. Os bispos enganados, como recentemente reconheceu Dom Murilo Krieger, atual vice-presidente da CNBB, as propostas deste projeto de reforma política não tiveram a participação de todos os bispos, são fruto, sim, de uma reflexão que envolveu principalmente algumas comissões episcopais. A maior parte dos bispos, desacostumados a temas dessa natureza, totalmente empenhados em sua pastoral diocesana, foi literalmente enganada por um pequeno grupo que, sorrateiramente, levou a cabo tal projeto. Num recente vídeo, Daniel Seidel, representante da CNBB, num evento sobre a reforma política na PUC de Goiás, afirmou que nós temos que tomar juízo, vergonha na cara, e nos dedicarmos a esta coleta de assinaturas. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, nós não estamos querendo só a reforma política. A reforma política vai dar margem para a reforma tributária, vai dar margem para outras reformas necessárias para repartir. Porque, até então, nestes 12 primeiros anos de governo popular no Brasil, nós tivemos avanços importantes acontecendo, mas só que nós chegamos ao limite, e hoje nós temos que distribuir a riqueza que a classe trabalhadora produz nesse nosso país. Agora, a gente só distribui a riqueza com reforma tributária. Não dá mais para ficar apenas com os importantíssimos programas sociais que existem, o povo quer mais, e quer avançar para uma economia mais igualitária. Agora, para isso, precisa reformar o sistema político brasileiro. O representante da CNBB foi bastante contundente na defesa do governo atual, qualificado por ele de 12 primeiros anos de governo popular. O projeto de lei da reforma política não foi votado na Assembleia dos Bispos e a maior parte dos mesmos não concorda com este. O tema tampouco foi submetido à votação nesta última 53, a Assembleia da CNBB, onde apenas deu-se lugar para um esclarecimento de Dom Joaquim Moll. Isso não foi por acaso. Os bispos queriam que o tema fosse votado e, se tivesse sido, teria sofrido uma derrota esmagadora, pois todos estavam em peso contra a tal reforma. No fim das contas, o projeto vai adiante sob a falsa aprovação da CNBB, e os bispos não reagem, quer porque não entendem direito o assunto, quer porque não conseguem enxergar que se trata de um golpe. A pergunta que nos fazemos é, por que eles não conseguem enxergar? Como se explica essa incapacidade analítica diante de fatos tão clamorosos? Ainda viva, a teologia da libertação. Não há como entendermos o que está acontecendo sem compreendermos bem em que consiste a teologia da libertação, TL. Contrariamente ao que se pensa, esta não morreu, antes, vive, e vive operante. Engana-se quem imagina que a TL seja uma corrente teológica inspirada no marxismo. A TL é uma metodologia destinada a transformar a igreja numa organização integralmente marxista. Para entendê-lo melhor, valhamo-nos da reflexão do fundador da TL, o padre Gustavo Gutierrez, em seu livro Teologia da Libertação, Loyola, São Paulo. 2000, conforme a nona edição original de 1996, Gutierrez afirma que a história da teologia poderia ser dividida em 3 fases. No primeiro milênio, a teologia era uma reflexão sapiencial, no segundo milênio, uma reflexão racional, e agora, no terceiro milênio, seria uma reflexão crítica sobre a praxis.
Uma teologia crítica, conferir páginas 60 e 71. Ele assume que entre os antecedentes desta teologia estão o pensamento marxista centrado na praxis, dirigido para a transformação do mundo, cuja gravitação se acentuou no clima cultural dos últimos tempos, e constitui-se em marco formal de todo o pensamento filosófico de hoje, não superável, página 65. Ademais, admite que todos esses fatores levaram igualmente à redescoberta ou à explicitação da função da teologia como reflexão crítica, explicando que, reflexão crítica significa que a teologia deve ser um pensamento crítico de si mesmo, de seus próprios fundamentos. Referimos-nos também a uma atitude lúcida e crítica com relação aos condicionamentos econômicos e socioculturais da vida e reflexão da comunidade cristã. A reflexão teológica seria então, necessariamente, uma crítica da sociedade e da Igreja, indissoluvelmente unida à praxis histórica, página 67, 68. Gutierrez não titubeia, e afirma que se, porém, parte a teologia dessa leitura e contribui para descobrir a significação dos acontecimentos históricos, é para fazer que seja mais radical e lúcido o compromisso libertador dos cristãos. Só o exercício da função profética, assim entendida, fará do teólogo que, usando a expressão de A. Gramsci, pode chamar-se um novo tipo de intelectual orgânico, página 70, 71. Estamos, pois, conclui Gutierrez, diante de uma hermenêutica política do Evangelho, página 71, que não se limita apenas a justapor-se a toda a tradição, mas leva necessariamente a uma redefinição daqueles dois modelos anteriores, de modo que sabedoria e saber racional terão, daí em diante, mais explicitamente, como ponto de partida e como contexto, a praxis histórica, p. 72. Portanto, o que a teologia da libertação nos propõe não é tanto um novo tema para reflexão quanto um novo modo de fazer teologia, página 72, 73. Converter-se ao mundo. Para Gutierrez, do ponto de vista prático, a relação entre igreja e mundo foi se deslocando ao longo da história. O problema é apresentado através de uma afirmação de João Baptiste Metz: apesar das numerosas discussões sobre a igreja e o mundo, nada há de menos claro do que a natureza de sua relação mútua, página 100. Um primeiro modelo é denominado por ele de agostinianismo político, e consiste na convicção de que as realidades terrenas carecem de autonomia própria, e são utilizadas pela Igreja apenas para chegar aos seus próprios fins, página 108. Depois da Revolução Francesa, porém, a tarefa de construção da cidade temporal será, antes de tudo, busca de uma sociedade baseada na justiça, no respeito aos direitos de todos e na fraternidade humana e, em consequência, a autonomia do temporal é sobretudo afirmada perante a jerarquia eclesiástica, querendo-se, porém, edificar uma cristandade profana, a saber, uma sociedade inspirada em princípios cristãos, páginas 109, 110. E, por fim, atingimos o ponto de chegada desse processo. Mais do que definir o mundo em relação ao fato religioso, parece que este deveria ser definido em face do profano e, na perspectiva eclesial, se dantes se tendia a ver o mundo a partir da igreja, hoje quase se observa o fenômeno inverso: a igreja é vista a partir do mundo. No passado, a igreja usava o mundo para seus fins; hoje, muitos cristãos e não cristãos se perguntam se devem, por exemplo, usar o peso social da igreja para acelerar o processo de transformação das estruturas sociais. A mundanidade aparece assim como exigência e condição de uma autêntica relação das pessoas entre si destas com Deus, página 121. Citando Metz, ele indaga: será a igreja realmente algo distinto do mundo? A igreja é do mundo, em certo sentido; a igreja é o mundo, a igreja não é o não-mundo, página 128. Como se vê, para ele, a relação igreja-mundo se dá em chave claramente dialética, uma identidade em que prevalece a igreja, a distinção entre o plano temporal e o plano espiritual, e, por fim, uma nova síntese, a identidade entre igreja e mundo, na qual prevalece o mundo, numa reinterpretação secularista da igreja e de sua missão. Para ele, a igreja serve à transformação do mundo. Falta-nos entender, porém, como isto se dá. A igreja como instrumento para a luta de classes. A teoria de Gutierrez foi planificadamente exposta na formulação pastoral de Leonardo Boff, em seu livro E a Igreja se fez povo. Eclesiogênese, a igreja que nasce da fé do povo, 3a. Edição, Vozes, Petrópolis. 1986. Este título, interpretado à luz do que já foi dito, pode ser traduzido com uma linguagem mais clara da seguinte maneira: e, finalmente, a igreja se converteu ao mundo. Ele explica como se devem formar as comunidades eclesiais de base, SEBs. Primeiramente, define uma SEB como constituída de um grupo de 15 a 20 famílias, ou mais, que se reúnem em torno da palavra de Deus para expressar e alimentar sua fé, discutir à luz desta palavra seus problemas, ajudar-se mutuamente, página 94. Um pouco mais abaixo, Boff passa a explicar como as SEBs usam a Bíblia apenas como instrumento para levar o povo a uma percepção materialista da vida, a revolta, a luta de classes. Dividirei o texto para facilitar a compreensão. O nível de consciência das comunidades abrange comumente 3 etapas. 1. Inicialmente, os membros descobrem a igreja, ou melhor, descobrem que são igreja, preparam as liturgias, apropriam-se da palavra, comentando os textos escriturísticos e formulando orações, e inventam dramatizações e celebrações. 2. Num segundo momento, descobrem a vida, os problemas domésticos, profissionais, a pobreza
pobreza do grupo, tudo isto não é indiferente para a fé e para o evangelho. Sob a inspiração religiosa, passam eles à prática da ajuda mútua. 3. No terceiro momento, descobrem a sociedade e seus mecanismos de dominação. Dão-se conta de que sua situação de marginalizados é produzida por certo tipo de sociedade elitista e concentrada nas mãos de poucos. Geralmente, o povo parte de uma perspectiva religiosa, a pobreza que sofre a opressão que significa pecado e contradição do desígnio de Deus. Depois, ele passa para uma visão moral, trata-se de injustiça social, de ganância, de desejo desordenado de lucro. Em seguida, chega ele a uma expressão política, a interesses de classe, exploração, violação de direitos básicos, e desemboca, finalmente, numa interpretação econômica. Dominação de uma classe sobre a outra, desigualdade de condições e opressão, página 95. Notem que esta é a metodologia utilizada para ir levando pouco a pouco todo um grupo de pessoas à psicologia da luta de classes, com escopo revolucionário. A conclusão de Boff, no fundo, é o pressuposto do qual ele parte. Para ele, o substrato de todos os problemas humanos é de natureza econômica. Esta convicção, porém, é a própria essência da cosmologia marxista. O próprio Friedrich Engels, discípulo e parceiro de Karl Marx, escreveu que as forças motrizes que consciente ou inconscientemente, há que o dizer, na maior parte das vezes inconscientemente se encontram por detrás dos móveis das ações históricas dos homens e que, de fato, constituem as forças motrizes últimas da história. Os móveis dos indivíduos, por muito eminentes que sejam, não serão tão importantes como os móveis que põem em movimento as grandes massas, povos inteiros e em cada povo. Por seu turno, classes inteiras e que todas as lutas políticas são lutas de classe e que todas as lutas que no seu tempo emancipam classes, apesar da sua forma necessariamente política porque qualquer luta de classes é uma luta política, giram, em última análise, em torno de uma emancipação econômica. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Biblioteca do Socialismo Científico, 3A, edição, editorial e estampa, Lisboa. 1975, página 136-139. Vejam a semelhança absurda da lógica deste texto de Engels com aquele texto de Boff. Na perspectiva libertadora das SEBs, até mesmo a escritura pode ser utilizada como instrumento transitório para se chegar a este mesmo resultado. Para Boff, a Bíblia serve unicamente para isso. Numa entrevista do ano passado, durante o período eleitoral, Boff criticou durante a candidata Marina Silva, exatamente por causa de suas convicções bíblicas. Reparem bem em suas palavras. O que mudou em Marina Silva? Primeiro, ela mudou de religião, de um cristianismo de libertação, ligado aos povos da floresta e aos pobres, passou para um cristianismo pietista e fundamentalista que tira o vigor do engajamento e se basta com orações e leituras literalistas da Bíblia. Isso transformou a Marina numa fundamentalista com a mentalidade de alguns líderes muçulmanos, ler a vontade de Deus não na história e no povo, mas nas páginas da Bíblia de 3-4 mil anos atrás. Isso enrijece a mente e a torna ingênua face à realidade política. Ela viverá permanentemente em crise de consciência entre a lógica da realidade e a lógica religiosa, fundada numa leitura velhista, errônea e anti-histórica da Bíblia. Concluindo, a TL não é uma teologia inspirada no marxismo. É o próprio marxismo, enquanto sistema, desde os seus primeiros pressupostos epistemológicos, disfarçado de teologia. É por causa desta identidade entre marxismo e TL que os teólogos e clérigos que a ela derem passam a ver o programa do PT, dentro dele, da reforma constitucional, que o projeto do partido exige, como um programa também da igreja. Engana-se quem pensa que a TL tenha sido construída com o propósito essencial de levar a igreja a uma maior sensibilidade para com os pobres. Durante os meses de julho e agosto de 1988, mais de 50 expoentes mundiais da TL reuniram-se em Maryknoll, Nova York, em um congresso para celebrar o 60º aniversário de Gustavo Gutierrez, João Baptiste Metis, o sacerdote fundador da teologia política na Europa e um dos principais mentores de Gutierrez, assim declarou sobre o seu aluno. Meu amigo Gustavo Gutierrez, em suas publicações recentes, sempre tem sublinhado que a teologia da libertação não diz respeito a uma nova ética para a igreja, mas a própria teologia. É este caráter fundamental da teologia da libertação que desejamos discutir agora. Teologia in te struggle for history and society, in te future of liberation theology, essays in honor of Gustavo Gutierrez, edited by Mark e Alice and Otto Maduro, Orbis Books, Maryknoll, 1989, página 165-171. Tradução minha. Para os bons entendedores, porém, isto já deveria ter estado claro desde o início do primeiro livro de Gutierrez, quando este afirma que a nova teologia crítica não somente deverá suceder à teologia sapiencial do primeiro milênio e à teologia racional do segundo milênio, mas deverá, futuramente, absorvê-las em si mesma. Não se trata de simples justaposição. A teologia crítica leva necessariamente a uma redefinição das duas primeiras tarefas da teologia. A teologia sapiencial e a racional terão, daí em diante, como ponto de partida, a praxis histórica. Não é um novo tema para reflexão, mas uma nova maneira de fazer teologia. Teologia da libertação, página 71-73. Como o leitor terá percebido, a verdadeira função
função da TL é parasitar a Igreja, mantendo uma aparência externa, para metamorfoseá-la em um organismo integrante do projeto revolucionário marxista. Para estes intelectuais orgânicos, a função da Igreja é ser usada como instrumento para a transformação da sociedade na perspectiva da cosmologia marxista, obrigando a ressignificar-se de acordo com a nova teologia crítica, essencialmente baseada no materialismo econômico e na luta de classes. São os que já foram conquistados por esta nova cosmologia que nos estão querendo submeter ao engodo deste projeto de reforma política, usurpando o nome da nossa conferência episcopal, a despeito da maioria ignorada dos bispos, ameaçando fazer os fiéis da nossa geração passarem a vergonha histórica de serem cúmplices da introdução de uma ditadura bolivariana em nossa nação. O maior inimigo da Igreja Católica no Brasil é a TL, e é dever de todo católico combatê-la energicamente, pois não podemos permitir que a Igreja seja interceptada por uma ideologia materialista e mundana. Por isso, convido o caro leitor a divulgar este texto, escrever outros, expor com toda a clareza o modus operandi da TL em nossas igrejas. Peçam a padres e bispos que se manifestem claramente sobre sua própria adesão à TL e sobre o seu verdadeiro conteúdo. Antes que o cupim destroce toda a mobília, peçam que tragam à luz do dia o que é e o que faz a TL. O projeto de reforma política apresentado pela CNBB é apenas uma decorrência última desta infiltração. Se for bem sucedido, pode ser que a Igreja tenha cumprido sua função e, depois de ter propiciado a completa revolução socialista no Brasil, possa ser devidamente destruída por aqueles que a interceptaram por dentro. O papel do Brasil no cenário da revolução continental que o Foro de São Paulo visa criar, gerando a grande pátria latino-americana, é decisivo. Se perder o governo do Brasil, não apenas o PT estará perdido, mas todas as décadas de revolução latino-americana irão por água abaixo. O Foro de São Paulo sofrerá uma grande hemorragia. Por isso, não podemos nos deixar enganar. Faça um grupo, procure seu bispo, fale sobre esta situação dramática. Você vai perceber que a maioria dos bispos já está compreendendo a situação e precisa deste apoio para poder agir. Não vá sozinho, o grupo proporciona um ambiente de diálogo, dentro do qual é mais fácil chegar a um discernimento. O futuro do Brasil está nas mãos da Igreja. Não podemos cruzar os braços diante daquele que nos abriu na cruz. Deus salve a Igreja. Deus salve o Brasil.